Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar uma continuidade aqui aos assuntos de modelos atômicos, tá? Já falamos do modelo de Dalton, do modelo de Thomson, do modelo de Rutherford, do modelo de Bohr. Aí a gente precisa agora comentar um pouco sobre números quânticos e o modelo atual. Uma coisa casa com a outra, tá? Você vai entender. Então vamos lá, gente. Para chegar no modelo atual, eu preciso comentar com vocês sobre números quânticos. Eu costumo dizer o seguinte, que números quânticos é isso aqui, ó. Eu queria que vocês fizessem essa associação. Ó, já estou escrevendo aqui na tela, hein? Números quânticos é o endereço do elétron, tá? Claro, isso aqui é um termo que eu estou utilizando. Opa, deixou a minha caneta de escrever. Travou. Eu preciso voltar, minha caneta. Volta, caneta. Volta, caneta. Espera aí, gente. Ó, pronto, voltou. É o endereço do elétron, tá bom? Como assim o endereço do elétron? Vou explicar passo a passo. Ó, nós temos 4 endereços. No mundo dos átomos nós temos 4 endereços. Primeiro, é o número quântico principal. Então vamos colocar a informação aqui. Gente, o número quântico principal, ele basicamente vai me dizer qual que é o nível, certo? Em que o meu átomo, o meu elétron está. Então você pode ir do nível 1 ao 7, tá? Então, o N é representado pela letra N, isso, tá? Então, por exemplo, se você tiver um elétron lá no nível 4, você vai dizer que ele está no N igual a 4. Se ele estiver no nível 2, você vai colocar N igual a 2 e assim sucessivamente, tá bom? Então, é só você saber em qual nível que ele está. De 1 a 7, bem simples e direto, tá bom? Gente, o número quântico secundário ou azimutal. O que é o número quântico secundário? O que é a parte secundária do endereço do átomo? Muito simples. Assim como você tem os níveis, nós temos agora também o subnível. Lembra disso? Quais são os subníveis de energia que nós conhecemos? É o S, o P, o D e o F. Estou colocando os principais. Gente, o número quântico secundário é representado pela letra L. E no mundo dos átomos, a gente não vai dizer o endereço, que é o número quântico, usando as letras. Eu vou atribuir números a eles. Ó. Então, quando ele estiver no S, eu vou chamar de 0. Quando ele estiver no P, eu vou chamar de 1. Quando ele estiver no D, eu vou chamar de 2. E quando ele estiver no F, eu vou chamar de 3. Então, por exemplo, olha aqui ao lado. Ó. Se eu tiver um elétron que está lá no 4S, então me fala os endereços dele. Ó. Aí eu vou colocar assim, ó, ele está no N igual a 4. E como ele está no S, aí eu vou colocar no L igual a 0, certo? Por que L igual a 0? Porque ó, o L é igual a 0, porque ele está no S, e aqui ó, o S foi dado como 0, tá bom? Bom, aí, por exemplo, gente, tem provas que tentam, que fazem perguntas para vocês, nesse sentido, ó, eu te dou esse endereço aqui, ó. Eu falo que o N é 3, certo? E o L também igual a 3. Então, o que eu posso falar sobre isso? Algo muito importante para vocês, ó. Que esse elétron estaria no 3F. Tá, mas tem um detalhe. Qual detalhe? É isso que a prova vai perguntar para vocês. O 3F, ele simplesmente não existe, né? Porque lembra que o 3, ele tem 3 possibilidades somente, ó. Ele pode ter o 3S, o 3P e vai até o 3D. Então, não existe 3F, tá? Então, esse endereço fornecido aí, que é o 3F, ele simplesmente não existe, tá bom? Bom, esse é o número quântico secundário, o azimutal é representado pela letra L, tá bom? Vamos lá, vamos agora para a parte bem importante, tá? É o número quântico magnético. O número quântico magnético, gente, ele vai dar uma orientação dos orbitais no espaço. Palavras complicadas essas que eu utilizei, né? Mas vamos começar a simplificar. Olha só, gente. Primeira coisa que você tem que saber. Quando a gente fala de número quântico magnético, a gente vai começar a falar disso aqui, ó, de orbital, ok? Aí está aparecendo na sua tela aí já agora a definição de orbital. Orbital é o local de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, por exemplo, ó, você tem aqui, vou colocar o seguinte, ó, você tem um núcleo positivo aqui de um átomo. E aí, o que a gente tinha aprendido até agora? Que ele descreve que o elétron descreve uma certa órbita, como se o elétron estivesse perfeitamente aqui nesse ponto, ó, tá? Isso é a visão que a gente tinha mais ou menos até então, né? A gente tinha aprendido um último modelo atômico, que é o modelo de Sommerfeld,
mostrando que esse elétron podia ter uma variação, uma órbita circular ou uma órbita elíptica. O modelo atual, gente, que a gente já começa a comentar dele agora, ele não trata mais esse sentido, ele trata assim, ó, um elétron, ele pode, por exemplo, fazer essa órbita aqui. Então, deixa eu escrever aqui de novo, ó, ele pode fazer essa órbita aqui. Então, esse elétron, ele está a uma certa distância do núcleo. Aí a minha pergunta é, gente, o que impede desse elétron estar por aqui assim? Ele pode fazer essa órbita um pouco mais curta, ou ele pode vir um pouco mais distante. Então, existem locais prováveis, locais permitidos para que esse elétron faça a sua movimentação, tá? Então, tanto é que a gente representa mais ou menos assim, ó. Eu faço uma comparação, deixa eu fazer uma comparação com vocês antes de falar mais do modelo atual. Isso que eu estou desenhando aqui é como se fosse um campo de futebol, tá? Então aqui é um campo de futebol. Aí, aqui, desse lado aqui, tem um dos gols e do lado tem um dos gols. Se você for ver a movimentação de um jogador de futebol, por exemplo, do lateral direito, ao final do jogo, ele vai te mostrar um mapa de calor. E nesse mapa de calor eu mostraria que o lateral direito fez isso aqui, ó. Ele ficou nessa região aqui, ó. Só que de vez em quando você vê algo assim, ó. Beleza? Algo assim e até fora do campo ele veio. Vamos explicar? Gente, o cara é lateral direito, então ele fica a maioria do tempo nessa região do campo. Mas aqui nesse ponto, ó, ele decidiu se arriscar como atacante. Daqui a pouco eu vou te explicar a associação disso com o átomo, tá? E aqui ele veio cobrir o lateral esquerdo em algum momento. E nesse ponto aqui é um ponto em que ele se machucou e decidiu parar um pouquinho aqui para receber um tratamento médico, tá? Se você vê o do atacante, o atacante é aqui, ó, ele fica nessa região aqui. Mas de vez em quando ele ajuda a defesa, certo? Para vir cabecear aqui para proteger o gol. De vez em quando ele passa pelo meio campo e ele pode vir fora também, tá bom? Qual é a associação disso que eu faço com o modelo atual? Se você pegar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, aí você tem um núcleo positivo que está aqui. E eu for fazer como se fosse um mapa de calor para o elétron, onde o elétron passou por essa estrutura, a gente utiliza equipamentos bem modernos para isso, você vai perceber que a maior parte do tempo ele ficou aqui, ó, descrevendo essa órbita. Mas de vez em quando aparece um pontinho aqui, quer dizer que ele esteve mais perto um pouquinho. E quer dizer que ele também aqui, ó, quer dizer que ele esteve mais perto, mais longe um pouquinho, tá bom? Então são regiões prováveis e essa região que eu estou marcando aqui mais um pouquinho, ó, é a região de maior probabilidade, tá bom? Então isso é muito importante para o modelo atual. Então o que é um orbital? É o local mais provável, a região mais provável de se encontrar o elétron, tá bom? E esses orbitais, eles estão diretamente associados, gente, aos subníveis, tá? Mas de uma forma diferente. Presta atenção agora. Você tem o S, aí você tem o P, aí você tem o D e você tem o F. Já sabemos quantos elétrons cabem em cada um. No S cabem 2, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem 14. A gente associa na química, na parte quântica, esse número quântico magnético a umas representações simbólicas que são como se fossem casinhas, tá? Como assim? No S cabem no máximo 2 elétrons, certo? Aí, para agrupar esses 2 elétrons, a gente representa o orbital como se fosse uma casinha. E essa casinha, ela vai ser colocada aqui, ó. É uma casinha só. Que eu vou representar por um círculozinho, ou também pode ser representado por um quadradinho. Tanto faz, tá? Então, esse aí seria o orbital, a representação do orbital S, tá? Uma casinha só. Perceba que uma casinha só, gente, é metade de 2, ok? Então, se eu pegar isso aí e dividir, ó, então aqui vai ser metade de 2. Então, dividir por 2, eu represento só uma casinha, tá bom? Beleza. Para o P, vai ser metade também, gente. Então, se cabem 6, eu preciso de 3 casinhas, tá? Então, eu vou representar essas 3 casinhas aqui, ó. Então, fazendo a representação do P, ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas, tá? Ou então, você pode representar por isso aqui, ó, ok? 3 quadradinhos, tá bom? O D, gente, qual a metade de 10? A metade de 10 é 5, então eu vou representar os orbitais como 5 casinhas. Então, 3, 4, 5 casinhas. Ou então, você poderia representar da seguinte maneira, ó, 2, 3, 4, 5 casinhas aí dentro, tá bom? Por quadradinhos, também poderia ser assim, tá? E o F, gente, eu preciso de quantos círculozinhos? Se são 14 elétrons que cabem no máximo,
E eu vou precisar de 7 casinhas para agruparem, certo? Que são os orbitais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou, como eu venho dizendo ao longo dessa parte da aula aqui, você poderia colocar também assim, ó, por retângulozinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá certinho. Já está representado as casinhas aí, tá bom? Retângulos ou quadradinhos. Gente, a gente tem que colocar os elétrons sempre da seguinte maneira. Presta atenção na forma como eu vou colocar. Aqui no S, eu tenho que colocar 2 elétrons. E a representação do elétron é assim, ó, um para cima, certo? E um para baixo. Tem que ser dessa maneira, um para cima e um para baixo. A representação do elétron, olha aqui em cima, é como se fosse o número 1. Mas na verdade é uma meia seta. Uma seta completa é assim, não é? E lá é só uma meia seta, tá bom? Gente, como elétrons são negativos, se vocês colocarem eles nas mesmas casinhas, eles começam a se repelir. Aí a gente coloca desse jeito aí, ó, um para cima e um para baixo. O que significa o para cima e um para baixo? Significa o seguinte, ó, que um elétron está girando no sentido horário e o outro está girando no sentido anti-horário. Dessa forma, eles conseguem coexistir, tá? Porque eles geram uma condição de existência lá dentro, diminuindo a repulsão entre eles, tá bom? E sempre você tem que colocar um elétron de cada vez. Você colocar um elétron de cada vez é uma regrinha, que nós chamamos de regra de Hund, tá bom? A regra de Hund é um elétron por vez, tá? Bom, te explicando melhor ainda o que é a regra de Hund. Olha para os 6 elétrons do P que eu vou colocar. Atenção, eu vou colocar um de cada vez. Ó. Coloca um aqui, outro aqui e outro aqui. Já coloquei 3. Aí depois você volta colocando ao contrário. Mais um e mais um. Já coloquei 6 elétrons. Coloca os 10 agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 7. Ficou ruim aqui. 7. Aí coloca 8, 9 e aqui 10. E agora coloca os 14 aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta colocando até você completar os 14, tá bom? Tá, e o que é o número quântico magnético? É justamente qual casinha o seu elétron está ocupando. E funciona da seguinte maneira, gente. Quando ele está no S, é uma casinha só. Essa casinha é chamada de casinha 0. Quando ele está no P, a casinha do meio é a casinha 0. Aí para cá é mais, então aqui é mais 1, e para cá é menos, aqui é menos 1. No D, a casinha do meio é 0. Para cá é mais 1 e mais 2, e para cá é menos 1 e menos 2. E no F, a do meio é 0, aí soma para lá, hein? Então, mais 1, mais 2 e mais 3. Aqui é menos 1, menos 2 e menos 3. Tudo bem? Então, é simples assim. Então, vamos colocar isso em prática. Presta muita atenção agora no que eu vou colocar em prática, tá? Olha só, eu vou colocar aqui embaixo. Se eu tiver, por exemplo, um 3P4, tá? Aí, antes de mais nada, o que é o 3P4? Quer dizer que ele está no nível 3, no subnível P, e que lá tem 4 elétrons. Gente, quantas casinhas a gente representa para o P, que são os orbitais? Então, você tem um orbital, 2 orbitais, 3 orbitais. Essa é a casinha 0, essa é a casinha mais 1 e essa é a casinha menos 1. Coloque os 4 elétrons aí. Então, eu coloco um elétron aqui, 2, 3 e o 4º elétron aqui. Tudo bem? Bom, aí eu quero saber o endereço desse último elétron que eu estou colocando em azul, tá? Só para diferenciar. Então, eu estou querendo saber o endereço desse último elétron que está pintado aqui em roxinho também, tá? Qual o endereço dele? Total, até agora. Então, vai lá, gente. Em qual nível ele está? Ele está no nível 3, ó. Setinha aqui, ó. Nível 3. Ele está no subnível P, certo? Aí eu vou te relembrar aqui, ó. Sobe a tela aqui, ó. Subnível P, P igual a 1. Então, L vai ser igual a 1. Em qual casinha ele está? Ele está nessa casinha aqui. E essa casinha, menos 1. Então, o M dele vai valer menos 1. Ok? Simples assim, gente. Então, aí você vai fazendo distribuições eletrônicas, certo? E vai descobrindo quais são os endereços dos elétrons de forma mais precisa, tá? Então, o orbital, o número quântico magnético é isso. Ele dá uma indicação do orbital, o orbital local de maior probabilidade. Importante destacar, gente,
o subnível é o conjunto de orbitais. Como assim? Ó? Subnível D é um conjunto de orbitais. Quantos orbitais tem no subnível D? 1, 2, 3, 4, 5. O orbital é cada casinha. Então, sempre na vida, cada orbital sempre cabem 2 elétrons no máximo, tá? Porque o orbital é a casinha. Em cada casinha, cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Agora, no subnível D aqui, ó, cabem 10 elétrons no total, porque ele é o conjunto, tá bom? Beleza, e tem um quarto número quântico, gente, que é o número quântico, vou colocar aqui, ó, número quântico magnético spin. O que é o número quântico magnético spin? Eu coloquei para vocês, ó, vou desenhar um orbital grandão aqui, ó, certo? Aí eu colocava assim, ó, um elétron para cima e um elétron para baixo, né? Para que eles possam coexistir. Eu falei para vocês que isso era um elétron girando no sentido horário e o outro girando no sentido anti-horário, tá? E a gente atribuiu um número para isso também. E esse número é uma convenção. Por exemplo, tem provas que adotam a seguinte convenção. Eu vou colocar aqui, ó, que o primeiro elétron a você colocar... Gente, qual foi o primeiro elétron que eu coloquei aqui? Deixa eu marcar, eu vou pintar ele. Qual o primeiro elétron que eu coloquei aqui dentro? Foi esse aqui, ó. Esse foi o primeiro elétron que foi colocado dentro dessa casinha, certo? Aí, depois que eu coloquei este primeiro elétron, que eu vim e coloquei o segundo elétron. Então, ó, este é o primeiro, aí depois eu coloquei esse aqui, tá bom? Aí, se eu colocasse mais casinhas, para depois eu terminar ali, ó, coloca 1, 2, 3 casinhas. Aí coloca aí, eu vou colocar aí, sei lá, 4 elétrons, tá? Então coloco aqui 1 de cada vez. 2, 3, 4. Gente, qual foi o primeiro elétron que eu coloquei aqui? O primeiro elétron foi esse aqui. Aí depois eu coloquei os demais, né? Aí na ordem eu coloquei o segundo, o terceiro e o quarto. Aí o número quântico magnético spin, ele é uma convenção. E a prova, quando bem feita, tem que te informar essa convenção. E, por exemplo, ó, tem provas que adotam a seguinte convenção. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, que o primeiro elétron a ocupar um orbital, ele vale mais meio. Gente, não preocupa agora porque esse mais meio, porque meio, tá? Isso é uma série de descrições matemáticas super complexas, tá? Que indicam essa movimentação do elétron em sentido horário ou anti-horário. Então, mais meio significa que ele está em um sentido. Esse é o primeiro elétron. E os demais elétrons, então, estarão no outro sentido, que a gente chama de menos meio. Então, por exemplo, você pode ter a interpretação que mais meio está no sentido horário, ok? E menos meio ele está no sentido anti-horário. Mas lembra, isso aqui é uma convenção, uma possibilidade de convenção. Tem provas que vão te convencionar da seguinte maneira, ó, que o primeiro elétron ele vale menos meio, e que os demais, certo, vão valer então mais meio. Então aí você pode ter a mesma interpretação, inclusive, menos meio eu posso interpretar que ele está no sentido horário e mais meio no sentido anti-horário? Pode, gente, não tem problema. O mais importante, eu vou até tirar essas setinhas aqui, ó, é você entender que quando você fala que ele está no mais meio, ele está em um sentido. E quando ele está no menos meio, ele está no outro sentido. Então depende da convenção. Então, por exemplo, ó, atenção agora. Se eu usar a primeira convenção, que é essa aqui, ó, estou usando essa convenção, tá? Que o primeiro elétron é mais meio. Aí acompanha comigo aqui que eu vou pintando. Nessa casinha aqui, ó, esse aqui é mais meio então, ok? Consequentemente, esse aqui é menos meio. Agora, olha para o desenho aqui de baixo. Adotando a mesma convenção. Então, ó, esse aqui é o primeiro elétron, certo? Se esse aqui é o primeiro elétron, então eu posso falar que ele é mais meio. E os demais? Esse aqui vai... Aí, esse é o primeiro elétron aqui também, ó. Eu tinha dito para vocês o seguinte, ó, que aqui tem um orbital, vou colocar um orbital grandão aqui. Como é que a gente teria que colocar os elétrons? Não é assim, gente, ó, um para cima e outro para baixo, tá? Gente, a gente criou um número
que é o número quântico magnético spin, para dizer, para atribuir justamente em que sentido ele está, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Aí eu vou colocar aqui mais o orbital P também, para que eu tenha uma explicação completa para vocês. Então eu coloco aqui 1, 2, 3 casos, tá? E vou colocar aqui os elétrons aqui dentro. Então coloca 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4 elétrons somente, não vou colocar os 6 não. Gente, o número quântico magnético spin, isso é muito importante que vocês entendam. Ele é um número convencionado. Como assim, professor? Ó, eu vou convencionar. Tem provas que convencionam assim, que o primeiro elétron a ocupar, ele tem o valor de mais meio, atribui-se um número. E que o segundo elétron que ocupar cada casinha, ele vai ter, então, menos meio. Essa é a convenção. Estou convencionando, tá? A última coisa que você tem que se preocupar agora, gente, é com esse número aqui, ó. Por que mais meio? Esse mais meio, esse número, vem de uma série de comprovações matemáticas sobre a movimentação desse elétron, tá? É uma parte quântica muito pesada, que não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Preocupe-se o seguinte, ó, quando a convenção diz que ele é mais meio, quer dizer que ele está girando em um sentido, por exemplo, no sentido horário. E se ele está no menos meio, ele estaria no sentido anti-horário, é só isso. E você nem precisa decorar se é horário ou anti-horário, precisa só saber o seguinte, mais meio é um sentido e menos meio é outro sentido, tá bom? Lembrando que, como esse número é convencionado, você pode ter alguma prova de vestibular que adote a outra convenção, que é o primeiro elétron ser considerado menos meio, certo? E o segundo elétron ser considerado mais meio, tá bom? Se você vai fazer uma prova de vestibular, uma boa prova de vestibular, ela tem que te informar, se for cobrar isso, a convenção que ela está utilizando. Se está considerando o primeiro elétron como mais ou o primeiro elétron como menos, mas afinal tanto faz, tá? Então vamos lá, eu vou usar, gente, a primeira convenção aqui para explicar ali nos orbitais que eu desenhei. Usando a primeira convenção, hein? Vai comigo. Se o primeiro elétron é mais meio, esse é o primeiro elétron, certo? Então se esse é o primeiro elétron, então eu posso eu posso concluir que ele é mais meio. Consequentemente, esse é o segundo, então esse elétron aqui, ele é menos meio. Vai para o exemplo de baixo agora, gente. Ó, esse primeiro elétron aqui, ele foi o primeiro a ser colocado nessa casinha. Então, se ele é o primeiro elétron dessa casinha, segundo aquela primeira convenção, ele é mais meio. Então, consequentemente, ó, esse aqui é o segundo elétron da casinha, né? Então, ele é menos meio, tá bom? Esse elétron que eu marquei aqui, ele é o primeiro elétron dessa casinha. Então, ele volta a ser um elétron mais meio. E esse elétron que está aqui é o primeiro elétron da casinha. Então, ele também é elétron mais meio, tá bom? Perceba o seguinte, que se a prova de vestibular adota essa outra convenção, aí você tem que analisar de maneira diferente. Aí o primeiro elétron passa a ser menos meio. É apenas uma convenção. Tudo bem? Vamos treinar? Então, vamos lá. Olha só, gente. Se eu colocar assim para você, ó, eu tenho o 3D6, certo? Aí eu quero saber os 4 números quânticos dele, tá? Dele quem? Do último elétron, certo? Só que eu vou te dar uma convenção, que o primeiro elétron a ocupar a casinha é mais meio. Então faz comigo, vai? Primeira coisa, eu vou desenhar as casinhas. O D são quantas casas? São 5. Então 2, 3, 4, 5 casas. Vou colocar os 6 elétrons aqui dentro, hein? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Como eu quero do último, eu estou falando justamente deste elétron que eu coloquei no final aqui, ó. Que eu estou marcando aqui. Esse elétron que eu estou me referindo. Tá, lembra de uma coisa, ó. Essa é a casinha 0. Aqui é mais 1. Aqui é mais 2. Aqui é menos 1. E aqui é menos 2. Então eu vou determinar o número quântico aí, tá? Os números quânticos todos. N, em qual nível ele está? No nível 3. Por quê, professor? Por causa disso, ó, gente, ele está no nível 3 aqui, beleza? Em qual subnível que ele está? Ele está no subnível L, tá? Quer dizer, desculpa, L é a letra, né? Em qual subnível ele está? Está no D, e o D vale 2, né? Por quê, professor? Estou esquecido, por causa disso aqui, gente, aqui é D, né? Aí lembra disso aqui? Eu falei há alguns minutos atrás, o S é igual a 0, o P é igual a 1,
o D é igual a 2, certo? E o F é igual a 3. Então, por isso que L é igual a 2, porque D é o valor 2, tá bom? Número quântico magnético, em qual casinha que ele está? A casinha que ele está é a casinha menos 2. Então, aqui, ó. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha a casinha que ele está. Ele está nessa casinha que está aqui, como um todo, certo? E essa casinha como um todo, ela está na posição menos 2, tá? Aí esse elétron está em qual sentido? Vamos lá, que eu vou chamar de S, tá? Ou tem prova que pode chamar também de MS. Aí você vai ter que adotar a convenção. A convenção é, olha aqui, ó, estou marcando. O primeiro elétron vale quanto? Vale mais meio, não é isso? Se o primeiro elétron vale mais meio da casinha, então, olha só. Esse aqui é o primeiro elétron dessa casinha, então ele vale quanto? Mais meio. O outro elétron, certo? É esse aqui, ó. Como ele é o segundo elétron da casinha, então ele vale quanto? Ele vale menos meio, seguindo a minha convenção. Então aqui vale menos meio. Aí com tudo isso aqui, ó, eu te dei o endereço completo dos meus elétrons, certo? Aí esse aqui é o endereço completo. N igual a 3, L igual a 2, M igual a menos 2 e S igual a menos meio. Tudo bem? Beleza, em cima disso tudo, a gente pode resumir o que é o modelo atômico atual, tá? Gente, importantíssimo, o modelo atual, ele é um modelo probabilístico, ele mexe com a probabilidade de você encontrar elétrons, tudo bem? Ou seja, ele mexe com a ideia de orbitais, ó, existe orbitais, que é o local provável, o local mais provável de você encontrar o elétron. E agora, inexiste órbitas, a gente não tem mais órbitas, a gente tem o que mesmo, que eu acabei de falar para vocês? A gente tem orbitais, isso é muito importante, tá? Aí eu trouxe esse desenho aqui para vocês, justamente para vocês perceberem, ó. Olha esse desenho que está aqui ao lado, é mais ou menos aquilo que eu tinha feito, deixa eu dar um zoom nele, ó. Você tem um núcleo positivo, certo? E os locais prováveis de se encontrar o elétron, que são esses pontinhos pretos, ó. Aí você pode ver que tem uma região que está mais preta aqui, ó. Então essa aqui é uma região que ela está mais provável de se encontrar o elétron. Mas de vez em quando ele passa um pouquinho por fora também. Então a gente trata de regiões de probabilidade no modelo atômico atual. Tudo bem? Pessoal, a parte de números quânticos, ela deve ser treinada, tá? O que é mais importante nas provas de vestibular hoje em dia? Você entender isso que eu acabei de colocar por último. O que é o modelo atual? Que ele é um modelo probabilístico, tá? E não existe órbitas e existe orbitais. Ele é um modelo que tem caído bastante em prova de vestibular. E tem caído mais do que você necessariamente saber sobre os números quânticos, tá? Os números quânticos que eu coloquei aqui em cima, eles são muito mais pré-requisitos para você entender outras coisas na química, tá bom? De qualquer forma, façam questões para treinar tudo isso. E até a próxima. Um grande abraço para vocês.